Olá, sou Fábio Liberato, professor de História, e nesse vídeo eu vou falar da Indira Gandhi. Indira Gandhi nasceu em 1917 e faleceu em 1984. Ela foi primeira-ministra da Índia em dois momentos, entre 1966 e 1977 e entre 1980 e 1984. Ela, apesar desse sobrenome Gandhi, ela não tinha nenhum parentesco com Gandhi, é só uma coincidência mesmo. Mas ela era filha de uma linhagem política. Ela era filha do Nehru. Nehru foi talvez o mais importante primeiro-ministro da história da Índia. Ele governou a Índia desde a independência, em 1947, até início da década de 60. Foram quase 20 anos aí no poder. Bem, a Indira Gandhi, ela era membro do Congresso Nacional Indiano, principal partido da Índia, ainda hoje, apesar do crescimento aí de outros partidos. E em seu governo, ela venceu uma guerra contra o Paquistão, o que deixou ela com uma alta popularidade num país extremamente patriarcal, né? A vitória dela já foi uma surpresa, mesmo ela sendo filha do Nehru, e essa vitória militar sobre o Paquistão, que é o principal inimigo da Índia, acabou rendendo muitos méritos para ela, e grandes prejuízos para o Paquistão, que não só foi humilhado pela Índia, como ainda viu parte de seu território ser desmembrada e se tornar outro país, que foi, no caso, Bangladesh. Bangladesh, até 71, era parte do Paquistão. A Indira Gandhi também investiu, né, na industrialização indiana. O pai dela já havia começado esse processo na década de 50, e ela, em parceria com a União Soviética, já que a Índia, apesar de ser um país capitalista, tinha ótimas relações com a União Soviética, aumentou essa industrialização indiana. Ela também criou um plano chamado de... escapou o meu nome aqui... Revolução Verde, nome tão fácil desse, escapou aqui da memória, que aumentou consideravelmente a produção de alimentos. Com isso, as epidemias de fome foram reduzidas na Índia, infelizmente não foram resolvidas, mas pelo menos houve uma redução considerável. Entretanto, a Indira Gandhi ela se envolveu também em várias polêmicas aí durante seus dois governos. A primeira delas foi que, entre 75 e 77, ela de certa forma governou a Índia de forma ditatorial. Por quê? Em 71, ela foi acusada de ter participado de fraudes que garantiram a reeleição dela como primeira-ministra. Anos depois, essa denúncia foi comprovada como verdadeira, então foi dada, o tribunal, né, eleitoral indiano deu uma ordem para que ela perdesse o mandato. Ela deu um golpe de Estado. Ela tomou para si os poderes, passou a governar a Índia de forma ditatorial, durante 2 anos ainda continuou seu mandato, e organizou eleições para 77. Um aliado dela venceu, então ela saiu do poder. Ela volta a governar a Índia a partir de 80, e nesse seu segundo governo é que ela tem um fim trágico. Em 84, no início de 84, ela ordena que o exército indiano invada o templo Sikh. Sikh é uma religião, né, a Índia é o berço de 3 grandes religiões, né, o hinduísmo, o budismo e a religião Sikh. E esse templo, o templo de Amistar, Amistar, é uma pronúncia meio difícil. Mas é o Templo de Ouro. Se jogar o Templo de Ouro na internet, você vai achar que é esse templo que é considerado o principal templo dos Sikhs. Havia um grupo de Sikhs reunidos dentro desse templo, e eles estavam ali porque havia uma pressão. O líder deles tinha como plano criar uma nação só de Sikhs dentro da Índia. E o governo indiano, claro, era contrário a isso. Esses seguidores desse líder se reuniram nesse templo e ficaram lá protegidos e armados. O governo indiano autorizou a invasão, a Indira autorizou a invasão, e o resultado foi trágico. Mais de 500 pessoas morreram, a maioria esmagadora dos mortos foram de Sikhs. Isso causou uma insatisfação muito grande entre os Sikhs, embora os hindus tenham aprovado, né, a ação. E meses depois, um dos seguranças da Indira a assassinou, porque ele era Sikh e, claro, né, a mágoa tinha ficado. Então termina assim o governo e a vida de Indira Gandhi, mas a sua participação na política indiana e na política mundial ficou marcada, porque ela foi uma das primeiras mulheres a governar uma nação, tendo chegado ao poder de forma democrática, né, sem ter herdado o trono ou algo do gênero. Se você gostou desse vídeo, peço aí que se inscreva no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, comente. Se não gostou também, pode deixar uma crítica, desde que seja respeitosa. Obrigado.